Hoje no Papo de Terapeuta nós vamos falar sobre alimentação, vamos falar sobre crianças, nós vamos falar sobre mais o que, Cris? A gente vai falar sobre alimentação, nutrição de crianças neurotípicas e atípicas com um foco no TEA, no transtorno do espectro do autismo. Coisas interessantes, vamos ver, vamos assistir, vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Então, para falar sobre essas questões alimentares, tanto para crianças típicas quanto atípicas, eu convidei a Cristiele. Cristiele, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui no Papo de Terapeuta. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua especialização. Exatamente. Primeiramente, vou agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, na divulgação desse trabalho. E eu sou nutricionista, então, comecei a minha trajetória com a nutrição e aí me apaixonei pelo tema de nutrição voltada para autismo. E dentro disso, eu precisei buscar mais especializações para compreender de que jeito eu poderia levar a nutrição de uma forma mais didática e de uma forma que eu conseguisse entender mais este público. E aí eu fui atrás de formações. Fiz um coaching nutricional infantil, então para me ajudar a lidar com a parte comportamental, de crianças, assim, a gente precisa lidar muito com o comportamento, ser humano, no geral, Sim. Fiz um pós em TEA, então para entender toda a parte neurológica, o que acontece nesse cérebro, o que os estudos estão trazendo, o que a gente pode auxiliar, a trazer a ciência para ajudar no consultório, no dia a dia. E o mestrado, então, que eu fiz na área de nutrição e alimentos, mas também com ênfase em autismo. E eu fiz sobre recordatório alimentar, sobre repertório alimentar, e aí para entrar nessa seletividade alimentar, nessa dificuldade alimentar que as pessoas com TEA podem vir a apresentar mais que outros indivíduos neurotípicos. Tá. Mas vamos facilitar agora, porque muita gente não faz muita ideia sobre o que nós estamos falando. Às vezes as crianças têm alguma dificuldade com alimentos, não querem comer alimentos novos, diferentes, ou só querem comer algo específico. Então, você trabalha com toda essa questão para que as crianças abram o seu leque na questão alimentar. Exatamente. E por você ter essas especialidades, essas especializações em TEA, você tem até mais subsídios para ajudar as crianças com um desenvolvimento normal, não é? Exatamente. Desenvolvimento típico. Isso. Então, assim, eu digo que o ser humano é único. Sim. Então, cada caso é um caso, cada paciente vai ser de uma forma. E a experiência que às vezes dá certo com um paciente, não vou ter o êxito com outro. Então, assim, é avaliar cada um no seu propósito e no seu contexto familiar, que depois a gente vai falar também bastante sobre essa parte das famílias. Então, o termo mais comum que hoje em dia a gente está vendo na mídia, que falam, é a seletividade alimentar. A seletividade alimentar nada mais é que todas as crianças vão vir a apresentar em algum momento. Os estudos trazem que crianças de 1 ano e meio a 3 anos de idade são mais propensas a ter nesse período porque passou pelo período da introdução alimentar. O que seria esse período de introdução alimentar? Até os 6 meses, a Organização Mundial de Saúde é a amamentação exclusiva, recomendado.
E aí, a partir dos 6 meses, começa então a introdução gradual desses alimentos. O que eu mais escuto de relato das mães que chegam para mim, para os atendimentos, fez a introdução alimentar perfeitamente, comia de tudo, e aí depois chegou com 1 ano e meio, 2, e parou de comer e não quis mais comer, e aí faz aversão para os alimentos, não quis mais comer. Então, o que acontece, né? As crianças, no geral, podem apresentar nessa idade também, por ser um desenvolvimento cerebral, um desenvolvimento de que é o processo das descobertas, com 1 ano e meio, 2, começa muitos estímulos, então a alimentação é mais um foco, mas começa já o engatinhar, o andar, né? Tem as fases do desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento infantil que a gente vai acompanhando, e a alimentação é mais um. Então, acaba que essa criança está descobrindo o mundo. E aí, acaba que ela pode ficar seletiva para brinquedos, pode ficar seletiva para alimentos, E pode ser um período de que esse alimento ele vai seguir sendo não aceito, ou depois de um tempo volta. Então, aí que está que a família tem que fazer essa percepção de até quando ela vai conseguir dar conta dessa rejeição com o alimento e quando que ela vai precisar procurar uma ajuda de um profissional para auxiliar, né? Na introdução, reintrodução muitas vezes, porque já comia e aí parou de comer esses alimentos. Então, principalmente nisso. O que a seletividade, então, mais tem de especificações? Geralmente, o indivíduo ele consegue comer um alimento de cada grupo. O que a gente chama? Uma proteína, um carboidrato, né, que são... consegue comer um tipo de pão, pode ser aquele pão específico daquela marca, só um pão de forma, mas ele aceita. Consegue comer uma fruta, algum tipo de legume, algum tipo de verdura, algum laticínio. Então, a seletividade ela não é tão restrita, que agora a gente vai falando conforme os outros também que tem. Uhum. Consegue ainda, mesmo que tenha aquela rigidez para só daquela forma, só toma o leite puro e gelado, mas aceita. Então, ele ainda é um repertório alimentar um pouco maior, né? A criança consegue ficar sentada à mesa com a família, consegue se alimentar junto com outras pessoas, ver outros alimentos, mesmo que ela não consuma aquele alimento, ela consegue tolerar ele ali junto na mesa, ela consegue ter ele presente no prato dela, que a mãe, né, muitas vezes fica, eu digo mãe, pai, a família, sim, fica filho, come, fica insistindo, tá ali no prato, mesmo que ele recuse, ele come os outros que estão junto e aquele é repelido, mas aceita, tolera ali. Já a seletividade, né? Então, tem uma gama maior alimentar, digamos assim, né? Diferente. Esse é o que é seletivo. Isso. Tá? Ele come de todos os grupos, mas tem algumas coisas que ele não come, não aceita, mas ele tolera ver, ele pode sentir o cheiro, pode estar no prato. Exatamente. Tem coisa que é mais complicado um pouco, né? Desde que essa seletividade alimentar também não seja associada a uma questão sensorial. Aí, se essa seletividade alimentar, vamos dar o exemplo da crocância, que é o que eu mais vejo no consultório. Alimentos crocantes são bem mais aceitos do que alimentos pastosos. E aí, isso eu vejo no geral da rotina e os estudos também apontam, né? Os artigos falam que a textura as crianças seletivas aceitam mais crocância. Aquele alimento, então, que é oferecido de forma crocante, tu consegue com que aquela criança, nesse caso, que ele tem uma questão sensorial pro crocante. Sim. Né? Então, o que a gente vai trabalhar? Não vou querer, então, vamos usar a batata, né? É bastante comum aceitarem a batata chips, né? Sim. Então, assim, a gente trabalha dentro dessa seletividade o esticamento alimentar. Então, essa criança que é seletiva e aceita isso por uma questão sensorial, essa batata chips, a gente vai tentar trabalhar um outro alimento crocante também. De repente, fazer essa batata chips primeiro em casa, na air fry. Tentar fazer esse esticamento para não ser tão industrializada a batata de pacote,
mas aquela família conseguir introduzir esse alimento de uma outra forma. É mais aceito em crianças seletivas porque geralmente a gente consegue ter mais, não tem tanta rigidez, tá? Quando essa questão sensorial. Ela pode ser também por uma questão de cor. Então, tem indivíduos seletivos que só comem texturas claras. Cores claras. Cores claras. Eu tive um paciente que foi bem desafiador, que só comia arroz e tomava leite. Então, era branco, totalmente branco, né? E conseguia usar um suplemento nessa mamadeira. Era um paciente de 3 anos, então conseguia suplementar, ainda fazer uso da mamadeira. Esse suplemento sem sabor, né? Que no início teve que ser introduzido muito gradativamente, porque o mesmo sem sabor, então essas papilas gustativas são mais... Percebia que algo estava diferente. Exatamente. Ali. Então, assim, se a medida fosse, né, um medidor, usaria 1/5 do medidor para começar. Porque não só existe uma pequena... É sem sabor, mas tem um saborzinho. Exatamente. E muda a textura do leite também. Exatamente. Para mudar a densidade. Né? Mas tinha que ser, de alguma forma, nutrir essa criança. Sim. Né? E aí, no arroz, então, era só aceito o arroz cozido e arroz branco. Era isso. E aí, então, depois de muito trabalho, manejo, a gente conseguiu introduzir a clara do ovo, pensando, né, numa outra proteína de melhor qualidade, assim, também misturado nesse arroz. Então, é um exemplo, né, de um caso bem... Sim. Que aí já não entra na seletividade alimentar. Por isso que eu já usei esse caso. Já vai para dificuldade alimentar, porque eu citei ali 2 alimentos que eram aceitos. A dificuldade alimentar, ela vem mais associada a algum transtorno do desenvolvimento desse transtorno, como é o TEA, o TDAH, enfim, aonde são excluídos da dieta vários grupos de alimentos e aceita só determinados alimentos, então tem um nicho muito menor de alimentos para ser trabalhado. Sim. Então, tem crianças que eu sei de 2 gêmeas, onde uma delas, elas estão ali, eu acho que 7, 8 anos, se eu não me engano, uma delas só come cuscuz. E é normal crianças falarem, eu não gosto disso, só que nunca experimentaram. Estamos falando de desenvolvimento típico. Sim. Né? Sim. Quando a gente vai para um desenvolvimento atípico, isso deve ser, inclusive, mais complicado. Aí depende muito, né, o TEA, geralmente tem uma rigidez cognitiva maior, porque a previsibilidade é muito usada, né, para a gente introduzir. Porque, assim, também tem que ter todo o cuidado de que aquele alimento já aceito não crie uma aversão, né, de que forma vai ser oferecido. Muitas vezes a família, pelo desespero de que meu filho não come, meu filho não está se nutrindo, né, começa a forçar, precisa comer, só vai levantar depois que comer tudo, né, começa a fazer trocas, se não fizer tal coisa, não, né, se não comer, não ganha. Cristiane, isso pode gerar trauma? Exatamente, pode gerar sim e pode ser associado a uma aversão com aquele alimento e aí fica muito mais difícil a gente conseguir fazer esse momento leve, né, porque aí a criança já chega e pensa, nossa, chegou a hora de almoçar. Vou ter que sentar ali na mesa, vai ser aquele martírio, né? Então, já vai com aquela sensação de que vai ser um momento ruim, né? Então, tem várias dicas que no final do programa eu vou passar também, para que as famílias possam fazer para deixar esse momento mais leve para a criança e para a família, porque também é um transtorno para toda a família. Sim. Né? Ó, ela já deu spoiler, hein? No final do programa é que ela vai dar as dicas, então vamos ficar atento. Outra coisa... Crianças que têm dificuldade de ficar sentado na mesa. Às vezes os pais ficam dando comida para a criança, dá uma garfada, a criança sai correndo, passeia, volta, come outra garfada. Às vezes a gente vê isso em restaurante. Sim. Tá? Isso é uma, não posso dizer falha, tá? Mas é algo na educação, isso é algo da criança, isso tem como ajustar.
Sim, isso tudo a gente trabalha, né, com a terapia. E eu sempre digo para os pais, né, eu trabalho muito com a orientação parental. A família que traz, que ela busca, ela já está no desespero quando ela chega para o profissional. Na Então, verdade, quando chegam até você, já chegaram tarde demais. eu acho que nunca é tarde demais, mas Sim, assim... sim. Mas já deveriam ter procurado antes, a Eu grande acho maioria. que assim, né? é que a gente sempre acha que vai dar conta, que a gente vai fazer, que vai conseguir, né? E aí aquela mãe que anda atrás do filho pela casa para comer, é o que ela está tentando dar de si, é o que ela está tentando fazer melhor para que ele consiga comer alguma coisa, né? Então, assim, eu sempre falo para as famílias, eu estou muito aberta para a escuta. Eu não vou te julgar em momento algum. O alimento que tu der é o que tu está conseguindo fazer no momento. Então, a gente está aqui para entender o teu caso. Eu vou trabalhar com essa orientação parental. Eu quero entender como é que é o teu núcleo familiar. Eu quero, para bastar que na minha anamnese, tem várias perguntas, né, se tem irmãos, porque se vai ter outra criança também que come super bem, vai incentivar esse irmão, né? Então, é um aliado que eu vou ter. É o espelhamento, né? O espelhamento, exatamente, né? Então, assim, pais que têm guarda compartilhada, então é importante, se está na terapia, que numa casa faça e na outra também siga fazendo quando está com outro responsável. Então, assim, a primeira conversa que eu tenho é se a família está disposta a abraçar esse processo. Porque não vai ser em uma consulta, não vai ser em 2, não vai ser em 3. Ele é gradativo e tem que ser o meu resultado enquanto profissional e o resultado da família enquanto ela vai estimular. Porque geralmente, né, no consultório é 45 minutos essas sessões que a gente faz. E geralmente é uma vez na semana. Então, em 45 minutos, eu vou conseguir estimular, eu vou, né, fazer toda a parte do alimento. Mas a família que vai ficar todo o restante do tempo em casa até a próxima. Então, ela precisa seguir fazendo, principalmente no autismo, é o processo de repetição. E para todas as crianças. E uma coisa muito importante também é falar que, para ser aceito um novo alimento, em média de 20 a 25 exposições, trazem os artigos científicos, para ele ser aceito. Então, para aquela família não achar também que está fazendo errado, para vir a frustração, eu fiz 3 dias e ele não comeu. Sim, não vai ser dessa forma. Então, para tudo isso, a gente tem um trabalho para ir fazendo, para ir introduzindo, para criar esse momento leve. E o bom, a grande vantagem é que você vai dar toda essa explicação para a família, você vai dar todo esse suporte, esse background, para que as pessoas possam ficar seguras de que não é do dia para a noite, que é um processo, que tem as suas etapas, que tem as suas recaídas. Exatamente, tem que seguir, né, o tempo da criança. Da criança. Né, para a gente não ter um processo reverso também. Sim. Então, é muito importante, primeiro, quando chega, eu faço uma anamnese para entender esse caso, converso, né? E depois a gente tem que criar um vínculo com o paciente. Sim. Porque se o paciente não tem um vínculo com o profissional, ele não vai se sentir seguro para fazer aquilo que eu estou solicitando. Então, primeiro a gente tem, e aí depende do paciente, a gente tem pacientes que no primeiro contato já se cria um vínculo, já é mais rápido o processo. Sim. E tem pacientes que demoram um pouquinho mais, que acaba 2, 3 atendimentos para a gente conseguir fazer esse processo, para eu ir aproximando. Claro, eu já vou brincando, a gente diz o brincar na terapia, né? A gente já vai brincando com os alimentos, dependendo da rigidez que a família me traz lá na anamnese, né? Eu não vou levar o alimento ainda, eu vou brincar com as frutas de plástico, com as cartas dos alimentos, mas a gente já vai trabalhando essa parte toda lúdica para depois chegar no alimento em si. E isso vai depender do processo de cada criança, de cada família, de cada condução do caso. E sempre é isso, eu sempre deixo muito claro para as famílias que eu preciso que elas abracem junto comigo para a gente poder ter essa evolução. Então,
a dificuldade alimentar que eu estava falando é o caso mais associado, assim, né, a essas questões. Pode ser também associado à questão de mastigação, de deglutição. Então, às vezes, eu falei no exemplo que eu dei do crocante. Mas se esse bebê saiu, fez a introdução alimentar, né, fez todos, aceitou e depois parou. E aí muitas voltam só aceita agora de novo o leite e coisas mais pastosas, alimentos mais pastosos. Bom, aí eu pergunto, tá, quanto tempo tá se alimentando dessa forma, né? Tenho que liquidificar a sopa, suco eu tenho que dar, aceita os alimentos, mas o suco eu só posso dar se for coado, porque muitas vezes a questão sensorial não consegue. E aí, faz 6 meses que está assim. Bom, então a gente tem que ver, e aí é a importância que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, para discussão de casos. E essa equipe também passar por uma avaliação de uma fonoaudióloga, né, a gente também tem a psicóloga para ver se foi algum trauma, se foi, né, o que originou essa causa, dessa recusa desse alimento. Tem a terapeuta ocupacional, que me auxilia muito na questão de texturas, nas atividades da vida diária, que aí vem aquela parte que tu me disse, crianças que têm dificuldade de sentar à mesa. Então, muitas vezes, a TO vai trabalhando isso junto com a Nutri, com a família, né, para a gente conseguir com que entenda que é o momento de se alimentar, que vai ter aquela hora, mas depois que a gente quebra, que aquilo não é um momento ruim. Então, primeiro a gente tem que trabalhar todo um contexto para a criança ter o conforto de querer sentar ali e saber que vai ser uma experiência boa. E isso, existe algum momento onde, até perto de tal idade, tudo bem a criança não querer sentar ou não conseguir sentar para fazer toda a refeição e a partir dali vai se trazer, ou o ideal é já desde cedo, no primeiro horário, já ficar sentadinha, comer direitinho, terminou a refeição, aí sim. Exatamente. Pode sair. E a gente sempre solicita assim que seja sem telas, né? Que seja um momento de olhar para o alimento, sentir o que está comendo. Muitas vezes a gente, né? Às vezes está na correria do dia a dia também e acaba comendo, olhando uma televisão, vendo no celular, respondendo, escutando um áudio. Tu nem focou no alimento que tu está ingerindo. Aquela saciedade, o teu cérebro nem leu que chegou aquela quantidade de alimento que tu está ingerindo. Então, assim, principalmente, né, para as crianças e para as crianças com TEA, né, essa rotina é muito importante. Então, a previsibilidade. Então, saber, muitas vezes não quer que seja a mesa, tem aquelas mesinhas, pode ser um começo. As mesinhas de criança infantil, as pequenininhas, ele vai entender que ali é o momento para ele fazer as refeições dele, para aquela criança poder ter esse contato com o alimento, para poder fazer esse afeto com o alimento, né? De que está ali, pode tocar, pode manusear. Não é assim, não pode brincar com o alimento. Depende de que forma. É um brincar jogando no chão. Ou está descobrindo. Ou é um brincar que está trabalhando aquele sensorial, que está trabalhando a motricidade, que está levando até a boca, que está estimulando a mastigação, que está conseguindo deglutir, que está saboreando aquele alimento. É diferente. Então, essa aproximação, né, a família que vai seguir, isso a gente faz na terapia, e a família segue estimulando em casa. Então, esse brincar, né, que a terapia traz toda uma ludicidade. Sim. E isso a gente ensina para as famílias seguirem fazendo em casa. Fora isso também, tem alguns episódios que às vezes a criança tem alguma restrição alimentar. Aí é diferente, né? Ela teve uma restrição ao glúten, à caseína, ou tem algum alimento que é alérgica, ao amendoim, ao ovo. Bom, aí é diferente. Isso são restrições, que muita gente às vezes confunde também. E, né, então, isso vai ser tratado com um médico ou com uma nutricionista que trate especificamente dessa parte. E também tem os episódios de recusa alimentar. A recusa, ela pode ser momentânea. Aí, muitas mães relatam assim, chegam no consultório, ele comia super bem o feijão. Faz 2 semanas,
que se recusa a comer e não quer mais comer. E aí, eu sempre falo, a gente tem que ver qual foi a causa que levou a recusar aquele feijão. Aí tem toda uma conversa, tá, mas o que aconteceu? Aí tu tenta entender, estava de férias, o que aconteceu, né, no período de férias, mudou toda a alimentação, tá, se não oferecia aquele feijão, dava outro alimento em troca. Qual é o contexto disso? Ah, não, teve um período que teve doente, teve episódios de vômito. Bom, pode ter associado aquela comida a isso. Estou dando vários exemplos, que pode ser muitas coisas. Né? Então, é importante do profissional fazer essa escuta ativa, não simplesmente, agora não quer mais comer feijão, vamos trocar por outro. Mas entender o porquê disso. E aí a família traz todas essas. A família, eu sempre falo, as famílias têm que se empoderar, porque muitas vezes elas acham que é só o profissional que sabe. Sim, não é. E eu digo, vocês que me trazem todas as informações. Eu, com o estudo lá da teoria, junto com a prática da vida dos atendimentos, vou dar mais ou menos aonde vocês têm que trilhar. Eu digo mais ou menos porque às vezes a gente acha que é um caminho e não é. Precisa fazer esses testes. Exatamente. A família vai me trazer, olha, Cris, a gente tentou, né, mas dessa vez acho que não é o momento ainda, ou eu não consigo ter toda essa disponibilidade para almoçar em casa, um exemplo, né? É mais corrido para mim, eu vou fazer só à noite. Bom, então tá, à noite, então tu vai sentar, vai fazer essa estimulação em tudo. E aí a gente vai adaptar conforme a família vai dar conta, né? Porque é a família que vai estimular, é o que vai fazer. Isso eu vou falar muitas vezes aqui, porque é isso. Eu sempre empodero as famílias de que elas podem, né? O profissional vai conduzir, Sim. mas elas que vão fazer. Né? E é a criança também que vai ser estimulada há muito mais tempo, né? E já tem esse vínculo familiar. O vínculo com o profissional está sendo criado, foi criado, mas com a família já existe. Sim. Né? E aí a gente também tem um outro transtorno alimentar restritivo evitativo, que daí é o TARI que fala. E aí o TARI, ele já é um transtorno que já vem desde lá da DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, de Transtornos Mentais. E o TARI, ele só quem dá esse diagnóstico são os médicos. Então, se a Nutri, se a TO, se a Fono, se a equipe ali conversou, discutiu o caso, e a gente está desconfiando que passou por uma rigidez muito forte, que não é essa seletividade, que não é essa dificuldade, que todos esses que eu citei, que tem algo mais ainda que tá, né, que persiste, geralmente, então, aí se encaminha para um médico poder fazer essa avaliação, né? Às vezes, o paciente já chega com o diagnóstico, né? Mas se não chega, então, não é a equipe multi ali pode, né, fazer, a gente faz a prescrição, faz o encaminhamento, mas o médico que vai acabar dando. E quais são, assim, os principais do TARI, né? Hoje, cada vez mais está vindo esse diagnóstico mais cedo, as crianças estão sendo diagnosticadas mais cedo. Mas, comumente, se espera passar a infância, assim, a partir de uns 10 anos, porque aí se vai excluindo a seletividade, a dificuldade, né? E vai se vendo, vai notando, essa equipe multi vai trabalhando para analisar, para se fechar mesmo esse TARI. Porque aí o TARI ele não tem a ver por não comer, por uma questão de estética, tipo bulimia, anorexia, não tem a ver com isso, né? Ele tem mais a ver com a aversão e muito medo dos alimentos. É o medo, é a questão sensorial, é medo do toque, é não ir num restaurante por não conseguir lidar com todo aquele cheiro, com todos aqueles alimentos, a não ir a eventos sociais porque vai ter comida lá e muitas vezes as pessoas vão ficar oferecendo, insistindo. Então, ele é bem mais, né, a fundo, assim, nos sintomas. E ele também, sempre o sensorial vai estar associado, né, a isso. Então, o TARI, ele precisa de um olhar, né, mais específico. Mas também não é nada assim, meu Deus, e agora estou com um paciente com TARI. Sim. A gente sempre volta lá e vê qual foi a causa que ele está tendo a aversão por esses alimentos. Então, a causa, ela vai sempre nos mostrar o caminho. E aí, a gente vai trabalhando, óbvio, um objetivo por vez. E essa aversão também tem em crianças típicas. Sim, sim.
ele é uma versão e essa versão ela pode, justamente que se deixa para dar um diagnóstico mais tardio, ela pode ser passageira ou ela pode persistir, né? Então, assim, a gente tem preferências alimentares, todo mundo tem. A gente come por uma questão, vamos pensar no ser humano, né? Desde os primatas, né? Da nossa evolução, da nossa raça humana. A gente come para se nutrir, para sobreviver. Então, a gente acaba comendo para sobreviver, mas geralmente a gente come para sobreviver aquilo que a gente gosta, aquilo que nos traz prazer, né? Então, a gente tem as nossas preferências de alimentos, todo mundo tem. Sim, e a gente... o alimento não só é alimentação, nutrição, é prazer, mas também tem a ver com relacionamento social. Exatamente. Em casa, no núcleo familiar e também na sociedade. Vamos falar da criança, né? Sim. A criança tem ali toda a relação familiar com os irmãos, ou seja, filho único com os pais, com avós, com quem seja essa família. Ali vai ter vários tipos de alimentações, né? Cada um tem suas preferências. Aí a criança chega para a fase escolar e aí ela já vê os coleguinhas, todos também têm a parte do lanchinho, da merenda escolar ali, né? Enfim. E aí, muitas vezes, tem os mitos da alimentação, né? Ah, meu filho não come e agora, quando for para a escola, vai comer. Muitas vezes dá certo, porque tem um espelhamento, né? Geralmente, às vezes, crianças que não têm contato com outras crianças acabam convivendo ali naquele grupo. Então, vê os coleguinhas comendo, vê, né, o refeitório, o momento de comer, existe cada um... a troca da merenda das crianças, o que um leva, o outro leva, eles trocam. Exatamente. E muitas vezes a gente tem ótimos resultados quando chega nesse pilar. Sim. E dependendo da seletividade alimentar, se for por odor, se essa criança não tolera cheiros no ambiente, e se for uma dificuldade alimentar, a dificuldade alimentar é muito difícil ele conseguir ficar no mesmo ambiente de outras crianças que estão se alimentando. Então, se for um seletivo, ele consegue ficar mais naquele meio, né? Desde que ele não coma, ele fica ali. Sim. Ele consegue tolerar mais fácil, né? Não necessariamente todos também. Tudo que eu estou falando aqui são exemplos, porque às vezes tem casos de criança seletiva que também não vão tolerar ficar ali. Então, cada caso é um caso. Sim. Mas é mais fácil, com que aceite, né, esse espelhamento social dos coleguinhas. E aí... a família também já conseguiu, foi para a escola, estamos evoluindo, traz para a terapia, né? Isso, olha, a gente conseguiu, agora está ingerindo mais um alimento, conseguimos. Nossa, cada alimento que a gente introduz é uma vibração, é uma felicidade, porque existe um todo para a gente chegar, né, nesse alimento. Então, assim, eu vou falar depois da escalada do comer, mas antes de chegar nesse todo, nesse passo a passo, né, é importante a gente relembrar que a gente come se tem fome. Mas também tem um mito que muitas famílias dizem, deixa com fome, mas eu também não julgo. Em momento algum eu vou julgar essas famílias, porque é um desespero muitas vezes, né? Às vezes é o único recurso. Exatamente, que a família acha. E por falta de conhecimento, né? Sim. De tipo assim, o que pensa, bom, vou deixar com fome, Lá atrás fomos criados assim. Exatamente, né? Então, assim, deixa com fome, muitas vezes, para uma criança que tem questões sensoriais, né? Que tem TEA, que apresenta outros por trás dessa alimentação, não adianta tu deixar com fome, porque ele não vai comer esse alimento que a família quer que coma, e vai acabar afetando no processo nutricional, né? E primeiro a gente precisa ver esse ser como um todo, né? Então, quando chega lá, a gente sempre solicita quais os últimos exames que tu tem. Bom, não tem? Vamos fazer uns exames para a gente ver como é que tá, né? Fazer como se chamam os check-ups, né? Para ver como é que tá esses. Porque muitas vezes também uma anemia, ela vai causar uma deficiência de apetite. Vai acabar que tu não tem uma inapetência, né? Um zinco, uma criança que tem um zinco mais baixo, o zinco, ele tem um processo de alterar sabor. Então, se tem isso, principalmente no TEA, a gente vai... Então, os sabores mais metálicos vai ficar dos alimentos. Então, isso, nossa, muda tudo, né?
Então, assim, sempre a gente está indo na terapia, como eu digo, a gente está sempre evoluindo, mas está sempre voltando para ver a causa, o que a gente Sim. fez, o que está dando certo e como que a gente pode seguir, né? De que forma que a família vai nos nortear isso. Então, esses mitos, né? De que tem que ter 5 cores no prato para ser um prato colorido e saudável. Para uma criança seletiva e com dificuldade alimentar, a gente não vai conseguir de início. Talvez depois de muito processo terapêutico, a gente vai introduzindo os alimentos e a gente consiga. Mas a gente tem que explicar que não gerar uma frustração nessa família, que esse filho não está se alimentando de uma forma tão ruim, que tem os suplementos que a gente pode usar, que tem outros tipos de alimentos, né? Não necessariamente tenha que ser o feijão em caldo. A gente pode fazer esse feijão mais seco numa salada. Às vezes um feijão branco, uma lentilha, exatamente. Tem várias... Outros alimentos do próprio grupo alimentar. Sim. Que a gente consegue fazer essa troca, né? E fazer com que essa família tenha uma maior aceitação de que não é porque todo mundo está acostumado a comer arroz e feijão daquele jeito que uma criança vai ter que comer dessa forma. Sim. Muitas vezes o arroz a gente faz ele mais empapadinho e serve em formas de estrelinha, faz uma forma lúdica. Não dá ali para comer, não aceita a criança que gosta mais de crocante. Faz aquele arroz, tem receitas que a gente passa para as famílias, faz bolinhos, usa muito air fry, né? Usa o forno para deixar essa crocância, empana. Vai estar comendo o arroz, não da forma que todo mundo come o arroz, mas vai estar ingerindo esse alimento, né? Então são técnicas, são estratégias para fazer aquilo mais palatável para as crianças. Exatamente. Para que eles possam aceitar. Exatamente. E aí tem a questão, né, da fome. O que é sempre importante, que eu sempre conduzo com as famílias, né? Tem que existir um intervalo entre as refeições. Porque se a criança está sempre aquele beliscar que a gente chama, se ela está sempre um pouco saciada com alimentos que já são confortáveis para ela não vai querer experimentar um alimento novo. Então, assim, não, em hipótese alguma, é deixar com fome, né? Eu já escutei de mães agora, então, para vir para a terapia, vou deixar ele com bastante fome, para quando ele chegar na terapia, ele aceitar o alimento que tu quer. Aí eu disse para ela, tá, e tu quando tá com fome, tu fica como? Eu fico de mau humor. Então, eu não quero uma criança que eu quero que ele queira estar aqui, né? E eu não quero, porque assim, a fome muitas vezes vai gerar, né, essa disfunção de humor, e vai ser muito pior. E aí, quando apresentar aquele alimento, vai gerar repulsa também. Então, assim, é importante fazer intervalos, né? Entre as refeições. Então, oferecer o café da manhã, faz aquele intervalo, se quer dar um lanchinho no meio da manhã, mas é importante ter um intervalo de, no mínimo, 2 horas para até a próxima refeição. Né? Aí é muito comum crianças assim, mas ele tem acesso ao armário e fica comendo bolacha. Nossa, bolacha é o campeão que a gente trabalha, assim, né? Fica comendo bolachinha. Então, assim, aí tu vai ver durante o dia, a gente fez uma contagem, assim, nesses dias no atendimento, e sabe aqueles filetes que vem de bolachinha? Sim. Uma criança de 3 anos comia 2 filetinhos de bolacha durante o dia. E a mãe não tinha se dado conta dessa percepção. Esse beliscar era essas bolachas. E aí eu fui perguntando a quantidade, fui vendo, porque não estava evoluindo, não queria comer, estava já aceitando o alimento, mas comia muito pouquinho, né? E aí a gente foi ver, então, uma criança de 3 aninhos, com um estômago, capacidade gástrica ainda muito reduzida, comendo essa quantidade de bolacha, ela está sempre um pouco saciada. Então, esse que a gente chama de alimento conforto, já é um alimento que ela conhece a textura, que ela já tem previsibilidade, que ela já sabe como vai ser. E por que os ultraprocessados também são tão aceitos em crianças e em crianças com autismo? Porque eles têm essa previsibilidade. Então, assim, geralmente esses salgadinhos de pacote, né, essas bolachinhas, são crocantes, têm a mesma cor, têm o mesmo sabor, né? O máximo que vai acontecer se a família deixou o saco um pouco aberto vai estar um pouquinho mais mole.
mas ele se mantém, vai comer e vai ser sempre daquela mesma forma. Não tem novidade. Às vezes o próprio arroz que a gente faz em casa, um dia ele está mais sequinho, outro ele está um pouquinho mais úmido. Né? A fruta. Uma maçã nunca vai ser o sabor da outra, principalmente em textura. Uma vai ser mais dura, outra vai ser mais mole, uma vai ser mais azeda, outra vai ser... E essas crianças que têm essas características sensoriais, elas percebem muito. Essas pequenas diferenças, exatamente, eles porque muito para bastar que até alimentos industrializados se troca a marca, muitas vezes não aceita. É só determinada marca daquele iogurte, é só determinada marca daquela bolacha. Se tu oferecer o mesmo iogurte sabor morango de outra marca, muitas vezes ele é recusado. Porque tem toda essa questão sensorial já que é aceito aquele, e essa rigidez. Então, isso impacta muito no social das famílias, porque muitas vezes, né, elas me relatam, Cris, eu gostaria de... às vezes eu vou ir num restaurante, às vezes a gente vai viajar, né, o que eu tenho que estar sempre carregando a comida, eu tenho que estar sempre levando. Então, muitas vezes, o desejo das mães não é só alimentos que a gente vem para a Nutri, só alimentos ditos saudáveis, né? Sim. Muitas vezes ela quer que coma também outra marca do salgado, de salgadinho de pacote. Facilitar a vida da família, né? Naquela rotina não ficar tão pesada, assim, pensando que se não tiver esse alimento, sabe que não vai aceitar. Sim. Então, a gente trabalha muito essa parte também, primeiro. Então, esse é o esticamento alimentar que a gente chama, né? Então, esse alimento que já é aceito, esse salgadinho de pacote, digamos assim, só aceita esse tipo de alimento. Então, eu não vou já usar, eu vou ir pela mesma crocância, eu vou ir pela mesma cor, eu vou ir mais ou menos pelo mesmo palatabilidade. Então, a gente sempre vai associando isso. Então, assim, muitas vezes, esse desmame, que a gente chama, a gente consegue esses chips feitos em casa. Então, assim, muitas vezes não dá. Então, aceita que a gente começou lá o papo falando, né? Aceita a batata chips. Batata chips é redonda. Então, aí eu já começo a... Tenta procurar uma que seja lisa. Tem as onduladas e tem a lisa. Tem a lisa. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa rigidez cognitiva. Vamos ver o que ponto a gente aceita. Bom, aceitou essa batata, comia só a lisa, agora está aceitando a ondulada. Vamos passar para o próximo passo, vamos tentar fazer em casa. Pega o ralador, faz ela ondulada, coloca, né, o salzinho, coloca ali no forno, no air fry e tenta oferecer. E assim a gente vai indo. E aí depois aceitou. Isso depois de muitos encontros, de muito trabalho. Aceitou essa feita em casa. Já não tem o mesmo realçador de sabor, não tem os mesmos aditivos, não tem aqueles corantes. Já é melhor do que aquele alimento, né? E aí a gente até chegar num purê. Mas isso tem todo um processo de mostrar a batata, aí depois a gente trabalha a forma, não faz mais a batata redonda, faz a batata palito, para ver se vai aceitar o formato. Aí já pode colocar um açafrão ou alguma outra... Inclusive vai auxiliar na introdução de outros alimentos, mudando ali a forma, a apresentação, exatamente. textura. Um alimento sempre vai impactar no processo depois do restante desses alimentos, né? E é isso, assim, é entender que é um processo. E, por exemplo, algumas famílias acreditam que tem que raspar o prato, tem que comer tudo. Se não come, não pode sair da mesa. Sim, e daí... E é pesado. Já vem aquilo que eu disse, tem que ser um momento de que seja leve, né? De que seja tranquilo. E sabe o que muitas vezes acontece também? Eu peço fotos dos pratos e vídeos da hora da alimentação, para eu entender como que é servido essa criança. Porque muitas vezes o raspar o prato, os pais servem uma quantidade que é para a capacidade gástrica de um adulto. E não tem o entendimento de que aquela criança, com uma menor quantidade, ela vai se saciar. Então, e crianças, às vezes, na mesma idade, com o mesmo peso, uma come um pouco mais, a outra come um pouco menos. Exatamente, né? Tem que individualizar mais isso. Com certeza. E aí vem a questão de... Quando vem os vídeos para mim, quando eu tô assim, e aí eu vejo as fotos, eu sempre peço, eu digo, me manda uma foto do prato quando tu serviu e o que ele comeu. E aí muitas vezes eu vejo, olha mãe, aqui, às vezes é por essa questão, tá demais para essa faixa etária. A gente pode diminuir, né? E também para não assustar a criança, gradativamente ir servindo
um pouquinho ir acrescentando para que ela também seja recompensada, fique feliz com aquele processo de que ela conseguiu comer aquele alimento, né? Mas de momento algum ser aquela tortura de tipo, eu tenho que comer tudo para poder levantar, para poder ir brincar, para poder fazer, né? Outra coisa também, tem muitos pais que só vai comer a sobremesa se comer tudo. E aí eu sempre falo, os pais dão muita ênfase para a sobremesa, porque muitas vezes fazem esse jogo e aí a criança, né, vai comer aquilo tudo rápido, muitas vezes, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela coma, observando o que ela está comendo, sentindo esse alimento, vendo o que está tendo ali. É esse processo, essa construção de afeto. É a alimentação saudável, né? Porque às vezes isso pode estar supervalorizando o açúcar. Exatamente. Por que eu tenho para a sobremesa, então, é o herói, né? O ideal seria... Acabou, não tem sobremesa. Sobremesa é uma fruta, é algo assim, Sim. mas não um doce. Tinha né? um caso que era bem rígido, assim, né? Que sempre tinha que comer M&M. Tá. Então, tá. Aí até que eu digo, então vamos fazer o seguinte, esse M&M está muito valorizado, porque para comer, aí era, né, às vezes não comia tudo, aí não ganhava M&M, enfim. E aí, num processo, a gente veio trabalhando e eu disse, coloca uns 3 M&Ms ali junto. No prato. De um ladinho do prato, que não toque a comida, e mostra que tá ali, que se quiser comer agora, pode comer, se quiser comer depois, pode comer, para não valorizar esse tipo de... Deixar de ser moeda de troca. Exatamente. E, claro que com construção e tudo, acabou que depois aquilo não estava mais sendo super valorizado. Acabou, né? Aí eu perguntei para a criança, digo, quantos chocolatinhos desse tu acha que tu precisa no teu prato? No meu prato? No teu prato. Né? Eu vou poder, tia Cris, colocar no meu prato? Pode colocar no teu prato. Quantos tu queres? Um de cada cor. Então tá. Vai ter um de cada cor no teu prato. E eu posso comer assim quando eu quiser? Pode comer quando tu quiser. Desmistificou aquilo, porque acabava que tinha todo um processo emocional por trás, Sim. né? Que ela tinha aquela agitação, aquela ansiedade para comer. E aí pronto, ali a gente conseguiu, né? Não estou dizendo que é certo, que é errado, é o que eu digo. Cada caso tem que ser trabalhado, porque a gente teve toda uma condução por trás para a gente chegar nesse M&M no prato. Não estou dizendo agora que é para as mães, né, seguirem misturando tudo. Claro. Isso foi todo um processo construído para que a gente chegou nesse resultado e que depois não teve e a criança seguiu, né? Se alimentando de uma forma mais tranquila e leve, né? É isso. Essa paz que a família tem que ter, né? Porque tá chegando perto da hora do almoço ou do jantar, que é as principais refeições, né? Que vai se tornar aquele martírio. Não. É ser uma construção leve para a família, né? E aí a gente tem, então, que agora eu queria pedir para colocar na tela, a escalada do comer, que a gente chama, então, dessas questões sensoriais que a gente trabalha, principalmente, então, né, crianças com autismo, que é hoje mais o meu nicho de trabalho, e essas crianças, ela tem mais uma rigidez cognitiva, geralmente, né, meus pacientes, ele tem essa questão sensorial, assim. Então, é toda uma escalada que a gente vai trabalhando, e aí isso eu sempre mostro para as famílias nos nossos primeiros encontros, de que é todo esse processo, né? Sim. E não necessariamente é um por vez. Às vezes, são degraus que é uma rampa que a gente vai subindo, tá ali a seta, né? Que a gente vai alcançar até chegar no processo de comer o alimento em si. O comer é o último, lá do topo. Tá. Então, a gente tem que trabalhar primeiro, olhar o alimento sobre a mesa. O que a gente fala disso? É o tolerar. Então, essa criança primeiro precisa tolerar esse alimento. Então, muitas vezes, essa Aquilo criança... tem que virar normal, comum. Exatamente, né? Então, já conseguimos fazer com que essa criança sente à mesa, que esteja ali com a família. E aí, ali está, digamos que ela só come arroz e feijão, tá? Só come o arroz e feijão, mas ela tolera as outras saladas ali, ela tolera um bife, uma outra preparação. Ela consegue tolerar. Bom, tem crianças que nem isso conseguem. Então, a gente precisa ter um trabalho, né, e dentro do tolerar,
tem vários processos também. Então, ela começa, a gente, né, sempre orienta as famílias. Coloca longe dela. Então, coloca o pratinho, que é a segurança dela, o que ela come. E a refeição da família toda que está fazendo, por isso é importante a família entender e querer participar do processo. Né? A gente precisa que muitas vezes na correria do dia a dia, essas famílias não conseguem. O almoço, muitas vezes, a gente não consegue. Então, a gente deixa para o jantar. Fazer essa parte toda lúdica, que eu trabalho no consultório e as famílias vão ter que trabalhar em casa. Então, deixa esse alimento que não é aceito mais longe, deixa no canto da mesa. E aos pouquinhos vai aproximando, dessa forma. Bom, já chegou mais perto. Tolerou, tá tudo ok. Muitas vezes, né, por isso aí me manda foto, me manda vídeo. A gente tem sempre um contato com o paciente assim, né? Para fazer esse acompanhamento. Para fazer o acompanhamento, né? Sempre também os últimos 5 minutos da terapia é para a gente dar devolutiva para a família, para passar para o que foi feito, o que foi aceito, o que não deu certo, o que deu certo, né? Mas voltando, ao tolerar. Então, tolerou esse alimento, a gente vai ali para o próximo. Olhar o alimento no prato. Bom, ela tolerava fora. Agora está no contexto dela ali. Então, aquele alimento ali que chegou no prato dela, que está junto com o alimento segurança, que a gente chama, que é o que ela já aceita, que tem um conforto para ela, né? Então, tolerou, aí coloca ali junto. Mas muito simples de dizer assim, coloca no prato, mas tu não precisa comer. A gente só quer colocar aqui, né? Vamos trabalhar com arvorezinha, o brócolis ajuda muito a gente, né? Coloca um alimento cortado na forma de estrelinha, de coração, faz diversas formas assim. Vai trazendo os alimentos para uma forma mais lúdica, algo para chamar a atenção. Isso, agora o coraçãozinho vai ficar no teu prato, mas tu não precisa comer. Então, eu trabalho isso na terapia e digo, ó, agora a mãe vai seguir fazendo contigo, vai seguir estimulando e aí vai ficar. E muitas vezes também crianças muito rígidas, nessa parte que está tolerando o alimento, eu peço para as mães espalharem pela casa o alimento. Porque aí vai conseguir, né, trabalhar uma maçã, por exemplo. Pega a maçã, deixa uma maçã picadinha numa cumbuquinha ao alcance dessa criança para que ela veja. Deixa em cima da mesa, né, se tem uma fruteira, alguma coisa, deixa uma maçã exposta. Junto com os brinquedos dessa criança, deixa uma maçã. Para ser uma fruta que para ela já está no contexto social dela, já está normal. Então, quando chegar só na hora do comer, ela já vai estar vendo mais essa percepção. E aí toda essa escalada vai chegando... Vai chegando no comer. Até que ela vai conseguir tocar. Tá. Então, assim, quando chega no tocar, geralmente eu começo com os carimbos. Então, eu pego o alimento, se a criança aceita texturas mais molhadas, né? Então, eu pego assim, vamos brincar com a beterraba. A beterraba é o carimbinho, aí a gente pinta, a gente faz o carimbo, a gente pega aquele alimento, macera ele, cola, faz a cenoura, rala ela, usa ela de diversas formas, usa ela cozida, usa ela ralada, para tocar naquelas texturas, coloca ali com um coelhinho, faz toda essa forma lúdica. Em nenhum momento ainda estou pedindo para a criança comer esse alimento. Mas essas dicas estão maravilhosas. E aí, então, a criança aceitou fazer o carimbinho, aceitou, né? Então, aí a gente vai para o próximo, cheirar, porque aí já é uma aproximação da boca, né? E aí, lá brincando, no meio da terapia, eu vou fazer o carimbinho. Muitas vezes eu tocar e o cheirar, eles vêm juntos. Daí eu tô ali brincando com o carimbinho, aí passei na minha mão... Aí já vem, olha aqui, fiquei roxa da beterraba e agora, né? Aí eu cheiro, mas tem cheiro de quê? De que me lembra isso? Aí eu primeiro dou a minha mão, assim, né? Nesse exemplo. Aí eu dou para a criança, o que tem aqui? Aí às vezes ela fica assim, não tem cheiro de nada, tia Cris, né? Ou assim, né? Aí eu, então tá, então vamos cheirar aqui. Não, mas eu acho que tem. Aí às vezes cheira tem cheiro, ou às vezes depende, mas é toda essa parte assim, né? E eu sempre passo isso para as famílias. Nunca diz assim, come, experimenta, né? Que é o mais comum que a gente escuta. É tipo assim, quando quer, a família vai ser sempre o espelho. Então, quero introduzir a beterraba, digamos assim. A família vai comer a beterraba, porque é importante estar naquele contexto. E, digamos ali, quem estiver estimulando mais vai dizer... será que esse alimento aqui vai sujar minha boca? Se eu passar aqui, ficou roxo.
se eu passar aqui no meu lábio, é um batom, né? Muitas vezes tem uma menina que eu trabalhei dessa forma. Eu passei a beterraba assim, ficou um batom. E aí eu passei do cheirar já lá pro lamber. Eu consegui nesse exemplo aí, porque aí ela já passou nos lábios de batom. E aí no momento que ela botou, ela já fez assim. Só que aquele lamber é o que eu digo, é a lambida de bem na pontinha. Aí a gente tem vários animaizinhos que eu digo, é a lambidinha de quem? É uma lambidinha, aí abre o lúdico da criança, né? É uma lambidinha de cobra, só um coisinho. Como é que a cobra fala? Tu quer uma lambidinha maior? Vamos fazer uma super lambida? E aí vai trabalhando. E aí tu tá acostumando com aquele alimento. Até que ela vai conseguir morder esse alimento. E aí, quando a gente chega nessa parte, aí a gente trabalha sempre com a segurança, tá? Da criança. Tipo, ok, tu viu, a gente trabalhou com a beterraba nesse exemplo. Então, tu conseguiu passar, vimos o batom da beterraba e tudo, e aí a gente pode trabalhar ela cozida e crua. Vamos ter 2 consistências. E aí a gente tem o pratinho do experimentar e o pratinho do cuspir, que aí a criança vai ter essa segurança. Então, assim, esse aqui tu pode experimentar. E a hora que tu quiser, tu pode cuspir, tá? Então, a criança experimenta, em algum momento, ela cospe. Tá. Então, até a gente chegar nessa parte do engolir. E o engolir e o comer, ele é muito mais que isso, né? É várias exposições até chegar numa quantidade que a gente diga que, sim, bom, nutricionalmente falando, né, a gente consegue nutrir essa criança com esses alimentos e com esses formatos e da forma que fica confortável para a família e para a criança, né, principalmente. Adorei, ótimas dicas. Adorei o nosso programa, estamos chegando no final. Infelizmente, porque acho que a gente tem ainda muito a aprender, mas dá tempo ainda, 30 segundos, para você dar um recado para quem está nos assistindo. Tá, ok. Então, eu queria deixar aqui, assim, uma dica especial para as famílias de que leve as crianças ao supermercado, leve as crianças à feira, participem, façam com que elas participem desse processo da alimentação. Não quer tocar no alimento, mas vai fazer um suco, pede para pegar o liquidificador, pede para te alcançar essa fruta, faz com que ela veja também que ela está participando desse processo, que isso vai engajar muito e vai chamar a atenção. E nunca também usar a alimentação como uma exclusão, assim, se não comer, vai tirar tal coisa. A alimentação, ela tem que ser prazerosa e por si só, é um processo de sobrevivência do corpo, né? E o restante a gente trabalha com muita paciência, com muito afeto, com muito carinho, vai dar certo. Com essa família engajada, com o paciente engajado, com o vínculo feito com esse paciente, a gente consegue grandes resultados. Obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Tia Cris. Exatamente. E vamos ver se a gente continua esse papo em um outro programa. Vou adorar. Tenho bastante coisas para falar. Obrigada. Gratidão e até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.